Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Onde vocês estão? Felizes, gratos ao Senhor por tudo aquilo que tem feito e meio que nós. Amém? Muito bom poder-vos mais conhecente domingo, nós trazermos a memória que eu fui em uma manhã de domingo, irmãos. Nosso Senhor seria com os lardos, inaugurou uma nova humanidade, para que hoje nós pudéssemos estar vivos. Filho de milagre que eu temos direito, mas porque escolhemos elaborar com a mente entre os mortos e vamos colocar assentados nele nas abundantes. Senhor, somos panamos, sentados aqui no mínimo, não esperando novas sensações, mas sentados aqui no domingo, lembrados, nós estávamos perdidos na nossa miséria, mas ele nos resgatou e pegou as terras e seria no rei que seu filho amado. Isso é uma dádiva de nós. Amém? Isso é presente. Como falamos ontem ali, que sim, ajuda. Teremos emoções, vamos nos alegrar aqui. Sobre chorando também, os irmãos sabem que isso, mas Simão, lembrando essas coisas, compartilhando a palavra da Cristo. Mas como importante, todas essas momentos de domingo, resgatarmos o nosso entendimento de que nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos perdidos e fomos resgatados. Estávamos na escuridão e fomos feitos filhos da cruz. Estávamos vivendo um destino trágico de morte eterna. Os prometeu. Nós fomos chamados para a vida eterna com Ele. A vida eterna é estar com Ele. Você ouviu isso, não? A vida eterna não é viver para curtir os benefícios que a nossa mente capitalista gerou em nós, mas a ressurreição, irmãos, para gozar a presença de Cristo por toda a eternidade. E isto é uma dádiva. Enquanto a gente se remove de poder dizer aquilo que Paulo disse nos versos finais que é Romanos 7. Graças a Deus por Jesus. Você ouviu isso, irmão? Paulo falou da miséria, falou da miséria, enquanto ele está fechando o capítulo 7 que Romanos, ele diz: graças a Deus por Jesus. Isso é mandar. Isso já vou falar com isso. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Você que não esteve presente a semana passada, você pode ir até o Spotify, ir até o YouTube, você então ouvir a primeira mensagem da série Contra a Cultura do Meio, onde nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, a exposição. Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E hoje nós estamos no Sermão de 2. Vamos começar o segundo sermão da nossa série. Mateus capítulo 5, versos 3 e 4. Estamos estando em pé, irmãos, diante da autoridade das Escrituras. Levantamos, vai ler aqui o que está escrito. Eu quero aqui ler na NAA, a nova meia atualizada. Todos se encontraram, irmão? Amém? Olha, meus irmãos, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pai bondoso e querido, nós queremos, mais uma vez, colocar o nosso coração diante do Senhor, nos dobrando, nos inclinando, nos curvando
diante do Rei da Glória e diante da autoridade da sua palavra, a autoridade das sagradas Escrituras. Queremos nesse momento, Pai, com irmãos atribuídos, com família da fé, reconhecer a nossa pequenez diante da tua majestade, diante da tua grandeza. O palavra nos diz, com a palma na tua mão, Senhor, mediu toda a extensão do universo. Aquilo que o homem chama de infinito, o Senhor detém na palma da tua mão. Senhor, como não corresponder ao Deus tão grandioso, singelos e são e obediências. Por isso, iremos te pedir agora que sabedoria e equipação acerca de que o Senhor é, para que possamos compreender melhor a tua mente e tua tração. Cada vez mais sermos regenerados sob o poder que nos tornando mais semelhantes a ti. Caráter do poder e na entrega. E que assim, Senhor, que os seus filhos aqui presentes, que nós tenhamos agora uma mente santa. E quando supar a pessoa, da agitação, ou da agitação interior, seja agora silenciada, a fim de que possamos ser total entendimento para que o texto quarta parte já nosso nascimento. Senhor, quanto a mim, conhece eu querido Pai, sabe os meus desafios, ter os homens e das minhas misérias, que não seja a minha voz a Cristo, mas sim, Pai, tão somente o interpretar tua voz aqui, que era te ser, Pai, que o Senhor ajudou para que se levantem, Pai. Os discípulos são teus, os filhos são inteiros, e meu batel aqui é tão satente. Representaram vós, suplente aos codiquistas das almas, a esse que é o ajuntamento dos santos na tila dos justos. Em nome de Jesus. Meia. Meilo, pode se sentar. Irmãos, em continuidade àquilo que nós iniciamos a última semana, trazer um entendimento, nós vamos fazer algo que, para mim, exercendo aí a vocação pastoral desde o ano de 2007, é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de expor as bem-aventuranças expressas, irmãos. O Senhor Bíblia diz, bem, expor as bem-aventuranças, segundo as escrituras nos ensinam, e sem cureir, nós vamos com o sermão do monte, segundo eu fiz um planejamento, semana após semana, sermão após sermão, que vai estar caro de mim. A gente deve ir até setembro com essa exposição do Sermão da Montanha. E eu quero trazer como uma recordação o que aconteceu em Mateus capítulo 3. E se você é um leitor das Escrituras, em Mateus capítulo 3 você deve lembrar que havia um homem, filho de um sacerdote. Havia o filho de Zacarias, que, segundo a tradição judaica, um filho de sacerdote, ele estaria naturalmente trabalhando os ofícios sacerdotais no tempo da época. Esse homem era Zacarias, o sumo sacerdote daquele tempo. E ele teria um filho, e esse filho recebeu o nome de João, foi chamado de João Batista, aquele que veio, segundo os escritores nos ensinam, para anunciar a vinda do bem. Enquanto João foi rompendo com o sistema de busdores, é a primeira coisa que é extremamente contra a cultura e palmos. É quando a gente rompe nosso coração com um sistema que apenas replica as coisas com compreensão. E João Batista rompeu o sistema religioso e vai para o deserto. Ele pregava uma mensagem no deserto que tem como essência uma frase. A frase de João Batista usava era completamente comum. Ele dizia sempre: arrependei-vos
porque o reino de Deus está. Mas perceba esse detalhe de expressões. Ele primeiro está pregoando que é necessário que haja o criminoso, arrependimento. Mas ele anuncia onde o reino de Deus está próximo. Quando ele vê Jesus se aproximando do Jordão, ele faz um anúncio. Ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus capítulo 4, Jesus começa a andar na região da Galileia. E quando Jesus começa a andar na região da Galileia, pregando a região, ensinando, curando os enfermos, Jesus agora pronuncia uma frase, similar à frase de João Batista. Ela não era idêntica, ela era o que eu disse, similar. A palavra que Jesus diz é arrependei-vos, porque é chegada o rei. É curioso porque os judeus ortodoxos, judeus naquela época, eles evitavam pronunciar a palavra Deus. Então, muito comum nós lermos as escrituras e percebemos o que é gerado veio do céu. Era uma forma que eles tinham de falar do que era chegado, evitando pronunciar as guias de Deus, para não ocorrer e descumprir os mandamentos trazidos por Moisés, que nós não deveríamos dizer o nome de Deus e vão providenciar. Mas Jesus estava pregando uma mensagem que era: arrependei-vos, o que é chegado o reino de Deus. E por que essa mudança de expressão de reino de Deus está próximo para chegado o reino de Deus? Porque Jesus está em uma rota de ser percebido pelas pessoas às quais ele pregava, que o reino de Deus já chegava na figura do seu rei, porque o rei dos reis tinha prisado sobre a terra. Por isso que Jesus estava dizendo, não mais, porque o reino de Deus está próximo. Jesus agora estava dizendo, chegado, né? Por quê? Porque o rei da glória pisou sobre a terra. Nesse cenário, Jesus estava então passando pela Galileia, anunciando uma mensagem. Segundo Leve costuma dizer, o paradoxo, o reino de Deus já e ainda não. Porque o reino de Deus já é chegado à figura do seu rei da terra. Ainda não, porque toda a obra ainda não foi finalizada. Jesus cota para a finalização e o cumprimento de todas as profecias divinas. Nesse item, quando Jesus está se movimentando, e nós vimos no início da série de mensagens, que Jesus está começando para ensinar. E ele então percebe uma multidão se aglomerando para ouvir. Ele passa do verso 2, fica como recomendação, vamos pensar. Mas no verso 2 diz que Jesus viu a multidão. Ele vai ao monte. Ele se assenta, revelando que está disponível. E ele passa a ensinar. E quando Jesus agora ele passa a ensinar, é importante nós trazermos à memória que a metodologia de Jesus para formar um conceito do reino de Deus, a discussão, ela não é sensorial. A metodologia de Jesus para conduzir a compreensão do reino de Deus, ela é o... Você ouviu o que eu disse? Nesse cenário, o sermão do monte, quando Jesus começa a ensinar, ele passa agora a trazer uma compreensão, não com frases motivacionais, não com um manual de autoaperfeiçoamento espiritual, porque corremos esse risco de ler sobre as bem-aventuranças e achávamos que nós é que precisamos dar um jeito de nos tornarmos isso aqui que o Deus está dizendo. Na verdade, devemos nos tornar, mas não por nele humano.
mas por graça divina. É o poder de Cristo nos regenerar que nos torna o tipo de gente descrito em Mateus capítulo 5. Agora, uma pergunta que é inevitável é o que Jesus começou a ensinar. Do que é parte a descrita, meus irmãos. O que Jesus passou a ensinar? E a resposta é extremamente importante. O Sermão do Monte não fala sobre poder. O Sermão do Monte não fala sobre dinheiro. O Sermão do Monte não fala sobre influência. O Sermão do Monte não fala sobre sucesso. O Sermão do Monte, Jesus está repetindo coração sobre ressurreição, sobre como estar de uma vida temente e piedosa, sendo feliz aqui na terra, não pelo que temos, mas que estamos descobrindo o seu critério, irmãos. Não pelo que temos, mas mesmo estamos nos tornando. Nesse cenário, o mundo tem a sua própria definição de felicidade. Porque a gente vai usar a expressão terra bem-curada. E quando a gente usa a expressão terra bem-curada, todos os irmãos ao longo da vida, que foram criados em leitos de modo de vir, ouviram que a expressão terra bem-curada significa o quê? Isso. Poderia se responder, glória. E terra bem-curada significa o quê? De usa essa expressão felizes ou mais do que felizes. Só que o vocabulário da língua portuguesa, o conceito cultural de felicidade, é incompatível com o que Jesus estava falando. Porque quando nós falamos sobre felicidade, a cultura moderna, ela traz para nós quem são as pessoas que... Quem vive com gente feliz aqui na Terra? É gente que tem força, é gente que é admirado, é gente que se considera autossuficiente, pessoas que desfrutam de riquezas, pessoas que têm influência profissional, social, pessoas que, de modo geral, podem dizer: eu consigo fazer tudo o que eu quero. Se eu me sigo, se eu posso fazer tudo o que eu quero, então eu sou feliz. Esse é o conceito cultural que nós vemos. Mas quando Cristo, ele é que seus lados, ele começa a compartilhar e vai invertendo completamente o funcionamento. Ele vai alterando a compreensão, ele vai alterando essa lógica. E a contracultura do rei, inclusive, é uma forte distorção das coisas. É que a contracultura do rei não é só um gente que vai tentar aqui na terra com ele, mas é gente que vai ser diferente e ver de uma pode sempre. Essa é Luiz Saião, meu irmão piedoso. Todos conhecem esse pastor Luiz, né? Irmãos, eu tenho apreciado ouvir assim. E às vezes eu até me identifico com ele, alguns pontos que ele começa a falar e eu começo a chorar. O irmão piedoso, irmão sério, estudioso, fez parte de um grupo de irmãos que traduziu o grego do hebraico, os originais, a língua portuguesa que deu origem à NVI, há 25 anos atrás. O irmão Sérgio gastava a cara, por favor, e ensino as discípulos. Sim. Nesse cenário, Luiz Saião gosta de dizer que o reino de Deus começa coração por uma transformação espiritual extremamente radical. Que quando a gente fala do reino de Deus, a palavra reino, alguém me fala sobre reino, eu falo o que vem na minha mente. Vem na minha mente aqueles castelos pela perna, de sós, panes de gado. Obra de Ribeiro, eu penso nessa magnitude. Mas como nós vemos a palavra rei nas escrituras,
Jesus está precisando de uma transformação no tempo. Nesse cenário, Jesus não está ensinando técnicas humanas. Jesus está descrevendo os tipos de vida que quem é transformado pela mensagem do Rei. Você ouviu por isso? Jesus está ensinando sobre o tipo de gente que foi transformado pela mensagem do Rei. Sabe, quando nós falamos sobre Martin de John Stott, ele costuma dizer que as bem-aventuranças descrevem essa contracultura cristã. Uma comunidade cuja vida confronta os padrões comuns. E aqui vem um grande desafio para nós. Porque quando eu comecei esse sermão, eu falei sobre um homem que foi pregar que o deserto e não o tempo. Quem foi esse homem? Era João Batista. E quando nós falamos sobre o lugar que João Batista foi pregar, foi do lugar inadequado. Foi um lugar aparentemente sem estrutura. Foi um lugar aparentemente sem condições. A contracultura está, irmãos, em assumir a responsabilidade em lugares difíceis também. Porque nós somos tendenciosos a escolher sempre a felicidade como um lugar de conforto. E quando saímos desse lugar de conforto, nós simplesmente começamos a dizer que a nossa felicidade está má. Você compreende a transição que quiser? Porque, ô irmão, vou falar um negócio, como é bom pregar no ar-condicionado. Benção. O Batista pregava no deserto. Isso é bom. Como é bom saber, eu vou poder sair daqui a audição que quiser. Eu vou ter boa comunhão para comer o que eu quiser. João Batista se alimentava de dar frutos e alces. Isso é contrabatido. A nossa definição de felicidade não pode estar associada ao plano terreno, mas precisa estar associado aos elementos da Sagrada Escritura. E eu tenho vergonha de dizer, sabia? E João Santos esperando o Orex. Eu fico imaginando. E porque for fazer uma paz, vem e me fazer alguma coisa aqui. Irmãos, eu tenho que mortificar na cara. Suau aqui. A gente se expor para o nosso mulher fora do limite de conforto da gente. Precisa ter esse olhar. Todos são comida para Brasil Funetos. Sabe, essa comunidade de gente que está vivendo em base de Deus, ela não se conforma com o lugar, confronta os padrões. E ela não trata o lugar de ajuntamento com o lugar religioso. Porque era isso que estava acontecendo no tempo da época, nas sinagogas da época. O local é o local religioso. E João Batista foi o primeiro a recair de um contracultura. Vou pegar um deserto. Não? E é nesse cenário, irmãos, Martin Lloyd Jones costuma dizer algo que a gente precisa observar com atenção. Ele costuma dizer que sermão do monte não é código ético para o mundo, mas a prescrição da fila daqueles que pertencem ao Filho de Deus. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que a gente não está sentado aqui, irmãos, para aprender o código moral. A gente está sentado aqui para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para aquilo que Jesus quis dizer e abrir a nossa oração para a intervenção poderosa que o Espírito Santo para nos moldar e nos formar o tipo de gente que se formou cidadão do rei. Para isso, sentava. Isso que ele vai sentar. Não é para o ciclo do religioso de domingo após domingo a gente sentar e receber uma palavra boa e cantar um canto musical.
até ter entendido a canção. Não vai explicar. Entende? Pastor vai dar rancinza e a gente vai continuar aqui. Eu sei que tá, até por mim que você dá pra fazer. Isso muda a nossa perspectiva. As bem-aventuranças, elas não são escadas espirituais, mas a gente alcança a aceitação. Essas vitórias da escritura, se eu não for isso aqui, eu não sou aceito. Não, isso não é uma escada para conquistar a aceitação, mas são indícios da operação da caça de Cristo e gente que está sendo regenerada. Você entende isso? Então, quando a gente vai orar, Senhor, eu quero ser esse irmão aqui de Mateus 5:3. Põe uma vírgula nessa oração. Começa a pedir ao Senhor assim, Pai, vim oer, vou dizer oer, para que eu me torne esse tipo de gente. Nós somos brevemente isso. O significado das lembranças é tanto lei chamado Macários, que traz a ideia não apenas de felicidade, aqui Luiz Paião se aprofunda e traz para nós uma reflexão muito pessoal. O termo grego, qual foi que eu usei aqui? Macários. E ele traz na ideia de felicidade, sim, mas articulada com plenitude, aprovação divina e verdadeira satisfação, Jaque. Sabe que permita compartilhar? Eu me recordo de a minha infância, a minha adolescência, no início da minha juventude, ter cometido erros e falhas, que algumas delas, irmãos, eu me privo a pé de relatar. Talvez eu compartilharia um começo. Mas não, aqui. O que eu precisaria contar no sonho é muito longo para te fazer. Mas quando eu me recordo dessas falhas, dessas fraquezas, muitas delas eu confessei aos meus pais. Muitas delas eu fui descoberto. Eu fui surpreendido na prática de pecado. E quando meus pais então me repreenderam, eu me recordo de uma das vezes de perdão, saber que eu continuava sendo amado por eles à mesma medida. E saber que continuei sendo amado por eles na mesma intensidade. E quando nós vemos que a Escritura está nos fazendo, é que essa expressão, bem-aventurados, felizes, plenitude, ela está associada à segurança de pertencer a Deus a todos. Então, a despeito de ainda ter práticas miseráveis presentes na vida, eu estou seguro que o meu Pai não me abandona. Bem-aventurados. Você entende isso? Eu tenho um lugar de segurança, esse lugar. A presença do meu Pai. Quantos estão comigo até o momento? Amém. Jesus define o conceito de felicidade. Conceito humano. Jesus ele está trazendo para nós o bem. E quando ele, curiosamente, está falando sobre bem-aventuranças, ele começa a pregar o Sermão do Monte. Não foi uma sinagoga ou lugar. Jesus começa a pregar onde, irmão? No deserto. Também. Ali numa região desértica, né? Lá nos zona aberta. Jesus ele não está falando sobre conforto. Jesus ele não está falando sobre a ausência de dor. Jesus não está falando sobre reconhecimento humano. Ele nem está falando sobre estabilidade para as circunstâncias. Sabe, irmãos, nós tivemos uma oportunidade esses últimos dias. Familiar de um dos membros, casal de membros da nossa igreja local, artigos,
Artigo 8. E é muito comum em métodos como esse, nós sermos tomados por desespero, por angústia. Tivemos a oportunidade de lembrados de algo em amor, irmãos. Todos os nossos dias estão escritos em livro. O Senhor tem todos os nossos dias escritos em seu livro. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Isso quer dizer que haverão dias bons, e Cristo está neles. Haverão dias não tão bons, Cristo também está neles. Haverão dias ruins, e Cristo está neles. Haverão dias muito ruins, e Cristo também estará neles. Cristo está redefinindo o conceito de felicidade, tirando o elemento da circunstância e introduzindo o elemento da presença segura, que Ele proporciona para construir espírito. Esse é o lugar da bem-aventurado, o lugar seguro da presença, e não um lugar sereno e certo. Nesse chamado discurso, costuma dizer que as bem-aventuranças são paradoxos reduzidos à prática. Isso porque o reino de Deus, ele confronta os nossos valores. A gente costuma dizer quem é feliz, quem é autossuficiente, quem está tudo em ordem. Mas acerca disso, irmãos, Wilson costuma nos dizer algo que eu quero então ler para os irmãos aqui. As bem-aventuranças descrevem caráter verdadeiro em si e não requisitos humanos para a obtenção da salvação. Isso é extremamente importante porque existe sempre perigo de transformarmos o sermão do monte em moralismo religioso. Mas Jesus não está oferecendo uma lista de exigências para pecadores, tentando conquistar Deus, tendo que conquistar Deus. Ele está revelando as marcas espirituais daqueles que já foram alcançados pela graça. Acerca disso, Martin Lloyd-Jones também nos ensina que as bem-aventuranças não descrevem características naturais. Eu quero falar aqui. As bem-aventuranças não descrevem características que já estão naturalmente em nós. As bem-aventuranças, elas são produzidas por meio da graça de Deus. Onde é que ouviram deles? Nesse Senado, irmãos, o que acontece com a meritocracia que tantas vezes bate a porta do nosso? Porque a gente lê o texto, bem-aventurados os pobres em espírito, que deles é beneficiados. E a gente não quer se tornar pobre de espírito, porque a gente quer o reino do céu. E a gente mal sabe o que isso quer dizer. Nesse contexto, irmão, inclusive é importante fazermos uma distinção, porque quando a gente vai ler, e nós temos mudanças, pobres em espírito, bem-aventurados os que, o verso 4, bem-aventurados os que choram. Vem os demais versos que vai falar sobre mansidão, vai falar sobre ser pacificador, e muitas vezes nós associamos isso à personalidade, a temperamento, a perfil emocional, sempre vinculando a mérito. Os irmãos ouviram bem isso, pior. Nós achamos, não, tu fulano ali é manso. Irmão, ele pode até ser classificado em sujeitão como manso, mas a verdadeiramente puta, eles que são da tetidei, só pode ser produzido por meio de Deus. Amém. Quero ir direto agora para o verso 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E na tradução que vai dizer pobres em espírito, outros vão dizer bônus de espírito, de importante que nós vamos poder navegar aqui na terra. Vamos falar a verdade, irmãos.
Quando a gente ouve essa expressão, pobre de espírito, o que vem à nossa mente? É isso, uma pergunta. O que vem a Basilante? Pode discussão. Pobre de espírito, pobre. No contexto cultural de nós vivemos, a gente usa essa expressão. No contexto cultural que nós vivemos, a gente costuma utilizar essa expressão do modo pejorativo. Se eu fosse mesmo, uma pessoa que agite de modo adequado, com requinte de crueldade, às vezes a gente olha para esse dó, como essa pessoa é o quê? Homens. Normalmente, esse é o stage que está incrustado na nossa mente. Os irmãos concordam com isso? Não. É o normal que nós todos temos. Mas como nós pegamos o texto, a primeira tem a Bíblia, ela é profusamente significativa. E é inclusive importante, porque muitas vezes nossos santos textos rebortados. A gente lê a primeira bem-aventurança, desconectado da segunda bem-aventurança, desconectado da terceira, e desconecta. Mas eu gostaria que nós passássemos a estudar. E aos meus irmãos Rafael Luiz e Felipe Faria, que está no meu quartinho que se incluir, que nós observamos isso. Nós estamos falando de uma progressão a outras dessas. Ouviram de isso? E a primeira das bem-aventuranças é o que então? Bem-aventurados os pobres em espírito. Essa é a porta de entrada de todas as demais. Por quê? Porque pobreza de espírito não significa baixa de espírito, insegurança emocional ou falta de valor pessoal. O pobre de espírito, segundo as Escrituras, é aquele que abandonou a confiança em si mesmo. O pobre de espírito é aquele que passou a reconhecer a condição de sua miserabilidade humana. Martin Lloyd Jones diz que ser pobre de espírito é reconhecer completa falência espiritual diante de Deus. O pobre de espírito é aquele que, então, diante da grandeza e da majestade do Eterno, ele se apresenta na grandeza e ele então se inclina, reconhecendo sua falência e capacidade de poder se relacionar a Deus para se desenhar. Isso é ser autoestima. E é curioso porque as bem-aventuranças sempre são acompanhadas de um aspecto que produzir tem espírito e o resultado é feito. Tu veio aqui pra te falar disso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual é a sequência de texto? O que deve ser obedientes? Por quê? A primeira bem-aventurança retrata a porta de acesso de entrada para o reino de Cristo. Ninguém pode entrar no reino de Cristo com o nariz em pé. Ninguém pode entrar no reino de Cristo arrogando para si autossuficiência. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem olhar para a tamanha grandeza e abater-se em seu espírito e reconhecer os honros. O som tremendos. Desconforta indolentamente a cultura mulher. Porque a gente vive numa cultura que a gente quer mostrar que é. A gente fala sobre autoafirmação. A gente quer ser independente e pedir para os pais aqui. Normalmente, quando a gente está ensinando os filhos ao longo da vida, eles vão crescendo. A gente pode dizer assim, não, querido, para ser independente. Não. Recomendação nossa. Substitua a expressão independente por autônomo. Você está ensinando o seu filho a ser autônomo. Ele é capaz de fazer o que deve ser feito. Você não está ensinando o seu filho para ser
independente. Porque o simples decida mudou ele para Cristo. Ele fala aprender a ser independente de Cristo. Não dá para o peito a juventude mudar o vocabulário. A gente fala, bem, eu sou independente. Não, 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 você tem que ser independente. Quando os pais entenderem isso. Nesse cenário, há um culto ao ego. Hoje nós falamos sobre a confiança naquela capacidade humana. Eu estudei, eu sei, eu conheço, eu posso, eu faço, eu desenvolvi. Não! Spurgeon disse, a porta da unidade é a entrada da glória. A porta da unidade é a entrada da glória. Ninguém, irmãos, pode entrar no bem de Deus sendo sustentado por sua própria justiça. Ninguém pode se aproximar de Deus confiando no seu próprio vigor, sua própria energia. Sobre isso, Spurgeon está ensinando. Preste atenção nisso. Olha o contexto agora, vamos nos soltar do texto. Mateus 5. Jesus então viu que está se assenta e passou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo: o reino de Deus não é para ter a punção, o reino de Deus é participar. Sabe isso, menino? Não. E esse é o motivo. E que eu e você podemos acessar a Deus. Porque quando eu olho para a minha história, irmãos, eu tropecei, eu caí, que eu pequei, falhei e ainda faço as mesmas coisas muitas vezes. Mas todas as vezes que a gente não reconhece que nada somos, que nada temos, nós temos acesso à porta do reino de Deus. Bem claros. São os pobres em espírito. Que Deus nunca ouvimos para dizer que o homem somente começa a conhecer verdadeiramente a Deus quando também passa a enxergar corretamente a sua própria existência. E é essa percepção de produzir a gentilidade. Vamos falar o verdade. Todos nós temos marcas de povo. É uma verdade. Todos nós. Isso é seu povo. Vamos vir coragem. Falar esse pouco de Deus em Deus. Que você está pensando. A verdade é que nós somos discípulos. Diante de um Deus, não sabe. Diante de um Deus pintor. Diante de um Deus grandioso, poderoso. Que não depende de nós. Nós permitimos. E não depende de nós. Deus, nós não temos algo que Deus precisa. Nós não temos algo que Deus carece. Mas Ele, por manifestação gloriosa do seu amor, ansiou, desejou criar um homem para se relacionar com Ele. E isso é dádiva, a graça de Cristo. Isso deve produzir em nós quebrantamento sobre antes. Isso deve produzir em nós é consciência da miséria associada à lei de esperança da permanência em que verso 1 bem claro. Sabe,
O reino de Deus pertence aos que reconhecem que nada possuem além da necessidade. Entre isso, o reino de Deus não está associado mente com ânimo, está associado ao favor divino. O versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram. E aqui existe uma progressão do texto incrível para nós. Porque é inevitável que alguém que se tornou pobre em espírito vá fazer o quê, irmão? Chorar. Alguém que compreendeu a sua condição humana vai olhar, dar para um amor e vai fazer o quê, irmão? E vai chorar. Mas esse choro não estamos falando de melancolia, não estamos falando de complexos, não estamos falando de pessimismo, não estamos falando de tristeza circunstancial. Agora, o problema é expormos esse texto de forma moralista inadequada. Porque muitas vezes a gente expõe esse texto, não põe com alguém que já existe. Já expus esse texto dizendo: perda para os que choram, não tem problema chorar, porque vai ter consolo. A gente já fez isso. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmãos? Mas sabe o que texto está fazendo todos? Jesus está falando de uma tristeza santa por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, primeiramente, eu estou me deparando com a grandiosidade do Ventalhor. E consciente da minha miserabilidade, eu assumo ser um pobre em espírito, alego nada ter. E a única coisa que eu tenho ainda é essa natureza pública de muitas vezes, além do pecado, ela averte muitas coisas em minha vida. Então, por causa desse pecado, o pecado é essencial, com os teólogos reformadores costumam chamar de o pecado remanescente. Eu choro porque não quero perder a comunhão com o meu Senhor por causa desse. Nesse cenário, Scrooge costuma dizer: o homem que ri de seu pecado ainda não viu a sua própria alma, não viu substada a sua condição. Sabe o que Scrooge está dizendo? Nós temos dias onde pecado muitas vezes é celebrado. Sim ou não? Vivemos dias onde a prática do pecado ela é antiga de nascer, de comemoração e entretenimento. Estava morrendo de cara, escarnecendo. O que é escarnecer? Irmão, não confunda falar sobre de escarnecer. Escarnecer, a ênfase da palavra é carne. Escarnecer é cultuar a beleza adâmica, celebrando as obras. E Spurgeon está dizendo que quando o homem ri da sua natureza pecaminosa, celebra, se aleja com a prática do pecado, que também não está o fétido da sua própria alma. Sobre isso, renange a sua consciência anestesiada. A cultura costuma celebrar aquilo que Deus chama de destruição. Mas, quando o reino de Deus alcança alguém, algo muda. Lábios começam a aparecer. Isso é isso, irmão. Como algo com surgimento espírito, assim, sabe? Por isso que começa a se constranger. E a gente começa a se considerar pobre. Começa a encher.
O efeito desdobrado disso são lágrimas betanas, mas não lágrimas de uma tristeza humana, mas segundo Paulo também escreveu aos irmãos em Corinto, uma tristeza segundo Deus produz que leva ao arrependimento. Esse show nasce quando enxergamos a nossa distância de Deus, a profundidade da nossa corrupção, a seriedade, a severidade do nosso pecado e confrontamos com a santidade e pureza do nosso Senhor. Sabe, eu gosto muito de após repetições viverendo Hernandes disso. E eu me recordo quando a gente teve a oportunidade de expor o Evangelho de João, o ano de Espírito, e de quatro, façamos não de mesa de baixo, expor o jogo, expor isso de bico. Eu me recordo que nós iniciamos João Pérez, que ela estava falando sobre o novo nascimento. O Hernandes, em seu livro, ele tinha deixado o Aldo ali, que ele nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci aquela situação, né? Que tentar produzir com comportamento em alguém que não nasceu de novo é como inviabilizar um corpo morto. Seu bico que fiz. Nesse contexto, eu devistei aqueles voos e trouxe uma reflexão do Hermes. Arremete um lembro que verdadeiro e não é o reposto das consequências do pecado. Porque muitas vezes a gente comete erros e a Bíblia diz que Deus não se zomba com que o homem semear isso meio ceifar. E aí a gente começa a sofrer consequências pelo ato que é cafinhoso. E a gente começa a reparar a consequência. E isso é choro de repouso pela consequência do pecado. Você compreende bem o que eu quis? Contudo, bem-aventurados os que choram, é porque eles compreendem que ofenderam o Criador. A dor do arrependimento é porque as nossas práticas reiteradas de pecado ofendem a pureza e a santidade do nosso bem. E aí, nesse cenário, Jesus agora faz uma promessa extraordinária. Jesus diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Mas de que choro nós estamos falando? O choro daqueles que compreenderam que o seu estilo de vida ofende o Criador. Esse choro será encontrar consolo. Nesse cenário, irmãos, o reino de Deus ele não produz lágrimas. O reino de Deus produz também consolo. Agora, depende de perguntar algo. O que precisa ser consolado? Sobre isso? Do que a gente precisa ser consolado? Cristo nos consola o quê? Não queira. Primeira manifestação do consolo de Cristo é quando Ele nos disponibiliza o seu perdão. Você ouviu o que eu disse? Sabe, irmãos, Jesus estava na montanha, a caveira, como já estava ali, o ápice da dor, prestes a entregar o seu espírito, entre dois vagões, um dos vagões enxergou a sua. Sério? Preste atenção aqui, irmão. Enxergou a sua o quê? Isso é. Após ter enxergado a sua Isé, ele reconhece o Rei da Glória que passou por sua. Reconhece a grandeza, a magnitude e o poder.
E ele então faz algo e diz: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E aquele ladrão foi imediatamente consolado, recebendo o próprio rei da glória perdão. E o rei diz: seus pecados estão perdoados, ainda hoje está na comigo. Primeiro desdobramento consolo é podemos abraçar o perdão. Eu não deixa eu te dizer uma coisa. Os planos aqui sobre os para 20 encerrados. Todos nós aqui, se fôssemos entregues a umas pontos de justiça, nós seremos perdidos. Mas sabe ó poderoso? Por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Nos consolamos com seu perdão. Entende porque na nossa liturgia a gente primeiro faz uma oração de convicção coletiva. Estamos deparecendo e somos pobres em espírito coletivamente. Depois oramos com convicção individualmente. Estamos os nossos lábios falando de nós mesmos para o Senhor. Depois ouvimos sobre a intervenção do Cristo na humanidade, a obra da redenção. E depois, quando falamos sobre compartilhar a paz, é que Cristo, por meio de seu sangue, seu do paz, ele perdoou-nos. Você é perdoado por meio do sangue de Cristo. Isso é um consolo, é uma segurança. O consolo inclui a reconciliação. E talvez alguém esteja olhando para cá, para ouvir esse partilhar, dizendo: pastor, mas honestamente não me conta. Eu tenho algumas fraquezas que são tão difíceis de lidar. Ah, se você soubesse as minhas fraquezas. Não. Eu também as tenho, e não são poucas. Mas há uma compreensão que Cristo tem nos levado. Segundo John Stott diz, a mesma graça que o salva é a graça que nos capacita a viver de modo piedoso. Há uma porção da graça de Cristo para sustentar o nosso modo de andar. Uma dessas que te soltar, graças a Deus, que quando surpreender bem aqui, sabe? Certeza de que estamos escondidos o que traz do sangue de Cristo. O Pai nem cuida de parar. Deixa eu falar uma coisa certa aqui. Irmão daqui, irmãos, responder ao Pai. Homem de mano. Vamos digitar os 11. Não conheço todos os irmãos, tem tudo. Mas a minha tipo ainda de Cristo, escondidos atrás do sangue de Cristo. Pai, se rejeitam. Isso é uma vantagem. Isso pode graça de Cristo. Isso, aos irmãos, é que afetará-nos mais do que felizes. Porque nós podemos, com confiança, assumir esse novo e vivo caminho na presença do Pai,
sabendo que por meio de sua graça nós somos aceitos. Aqui as lágrimas de arrependimento se portam caminhando de consolo, graça, alguns soldados. Meu fim desse sermão, as primeiras palavras de Jesus no Sermão do Monte, elas já confrontam completamente a lógica do mundo. O mundo chama felizes os autossuficientes. Cristo chama felizes os pobres em espírito. O mundo nos ensina a esconder as fraquezas. Cristo chama perreglados os quebrantados. O mundo nos ensina a fazer o quê? Esconder as fraquezas. Mas Cristo chama de perreglados os quebrantados. O mundo, para não isso pecar. Cristo chama de felizes os que choram. Com isso, as bem-aventuranças não são técnicas para alcançar Deus, mas são evidências da nossa bagaça e o coração rejeitado. Martin Lloyd Jones nos diz algo. Não existe, nada que existe de tão potente para mostrar a nossa necessidade e a graça por si. A verdadeira felicidade vai ser a nossa autossuficiência. Você ser feliz não está relacionado com você ser bom em alguma coisa. A felicidade aplicada à cultura, não traduz o que a gente gostaria. Talvez a palavra que descobriria o sermão de São Livros que ia colocar plenitude do ciclo. Plenitude do ciclo só é alcançada, compreendida, quando experimentamos uma porção da graça. Ele tem algo que a gente precisa perguntar, sabe? A gente precisa pegar a temperatura dos nossos. Outros passos. Como é que tá? Ele virá para nós. Então, ninguém foi isso mesmo. A nossa reação, esperamos. Como é que tá o nosso show? O agente, irmãos, isso sério. Guardiana, extremamente, botar no canteiro. Às vezes a gente viveu tantos anos dentro do ambiente cristão que o comportamento imoral da gente é adequado. Que a conduta moral da gente é coerente. Tá. A gente perdeu bastante. E a gente perdeu a capacidade de repressão ao nosso ministério. Que essa foto do poder do Pedro. Dindi. Do metro de por isso que o senhor tinha cara recebido a igreja estava.
confronta tão forte de ser imoralismo e da sociedade. O que o moralismo faz a gente se considerar adequado para a religião. Só que o precursor de Cristo Jesus, Simão Batista, o grande contra total sua romper com os. E eu fortalece me arrependa. Que enfim, que não acredites. Em muitas áreas, eu aprendi a ter uma boa conduta e um bom comportamento. Mas isso pode nada ter na graça de Cristo. Se eu não me enxergar como pobre espírito, se eu tiver o hábito. Primeiro das bem-aventuranças, de forma progressiva, veio levar os pobres que tens não se entra no reino, se enxergar. Deixa na condição